Olá, meu nome é Ana Cláudia Ramos. Hoje eu estou aqui para uma videoaula de um projeto chamado Escrevendo para Crianças e Jovens, que foi contemplado no edital Cultura nas Redes 2, da Secretaria de Cultura do Estado, aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos ter 2 videoaulas e depois vamos ter uma live no Instagram para poder tirar dúvidas de todos vocês que vão assistir. E nós vamos, então, falar de algo que nos é muito caro, né? Na verdade, há muitos anos eu venho trabalhando com oficinas de literatura infantil e juvenil, para ser bem precisa, desde 1989, quando eu ainda não havia escrito nenhum livro, na verdade, não havia lançado nenhum livro, né? Comecei trabalhando, para quem não me conhece, na extinta Biblioteca Infantil Manuel Lino Costa, que era coordenada pela grande Marina Quintanilha, que já não está mais aqui, desse lado da vida. Marina foi uma precursora no trabalho com livro e leitura, com toda essa questão de bibliotecas infantis com esse conceito de espaço vivo. E com Marina eu aprendi que criança tinha vez e voz. De trabalhar com Marina, fui trabalhar ainda bem jovem, quando fazia a Universidade de Letras na PUC, aqui no Rio, e fui ser aluna de Eliane Yunes. Quando Eliana Yunes não podia dar aula, quem dava aula em seu lugar era o Luiz Raul Machado, com quem fui trabalhar também na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Isso lá no finalzinho dos anos 80, né? Então tem muito tempo. Então, para mim, a literatura infantil juvenil, ela tinha o lado prático dentro da biblioteca, no trabalho efetivo com as crianças, e o lado teórico no estudo dentro da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, para mim, teoria e prática sempre andaram de mãos dadas, vamos dizer assim. E em 1989, Marina me convidou para participar de uma oficina literária com ela, que ela ia ministrar na Extintolac, Oficina Literária Frane Coutinho, e lá fui eu. E de lá nunca mais parei de dar aulas. Já vi passar por minhas oficinas inúmeras pessoas que hoje estão aí no mercado de trabalho, né, publicando, ganhando prêmios. No meu site, o www.anaclaudiaramos.com.br, eu conto um pouco dessa história, não vou aqui me alongar nisso. Se vocês quiserem, podem ir lá visitar, saber que pessoas que já passaram pelas minhas oficinas que estão aí hoje publicando. Mas hoje nós vamos falar especificamente para quem quer escrever para crianças e jovens, quem tem esse desejo e muitas vezes não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Então vamos lá para algumas dicas. Nós teremos as 2 videoaulas. Hoje eu vou falar mais especificamente desse grande mercado da literatura infantil, o que é escrever para crianças, tem ou não uma especificidade essa escrita, como é que tudo isso funciona. Então, eu vou começar como se eu estivesse aqui começando a minha oficina literária. E eu sempre pergunto para os meus alunos e para as minhas alunas assim, para quê e por que você quer publicar? Para que e por que você quer escrever um livro? Sabe por que que eu faço essa pergunta? Porque dependendo da resposta, nós vamos ter um caminho ou outro. Já passaram pelas minhas oficinas muitas pessoas, né? E muitas pessoas falaram assim: ah, Ana, eu só quero fazer um livro porque eu tive uma ideia. Tem outras que falam: não, eu quero construir uma carreira, quero me tornar um escritor, quero seguir nesse caminho. E tem pessoas que muitas vezes chegavam, né, achando que era eu que ia transformar aquilo tudo, né? Uma ocasião chegou uma pessoa falando assim: ah, eu te dou 2 meses para começar a publicar. Eu falei: não, espera aí, não é bem assim que a história funciona, né? O que funciona e o que eu acredito profundamente nesse trabalho da literatura infantil não é um trabalho de corre-corre, não é um trabalho feito de qualquer jeito, é um trabalho do tempo, do aprendizado do tempo na escrita. Hoje em dia, né, com as redes sociais, a gente vê aí milhares de propagandas, tipo, publique seu livro em uma semana, escreva sua história em 10 dias. Pode ser? Pode ser. Mas qual o intuito disso? Será que essa pessoa que escreveu esse livro correndo, ela só quis ter um livro e ela não vai construir ali uma história, uma carreira sólida, vamos dizer assim? Então é preciso que nós possamos entender e conhecer e saber muito, né? Exatamente essa diferença entre lançar um livro e construir uma carreira como escritor. Porque eu posso querer só lançar um livro, né?
pessoa pode chegar e me dizer assim, não, Ana, eu só quero lançar um livro. Mas construir uma carreira é muito além de lançar um livro. É você saber que tipo de carreira que você está fazendo, que caminhos que você quer seguir, o que você quer realmente, né, colocar e doar e se entender nesse universo do livro para crianças e jovens. Então, é preciso que cada pessoa possa entender e conhecer aonde ela está pisando, porque muitas vezes eu percebo que a maioria das pessoas, não a maioria, mas uma grande parcela, chega na literatura infantil, mas não tem um histórico da literatura infantil, sabe? Não entende o que já veio antes. Então, às vezes, a pessoa chega ali com uma super novidade, vamos botar assim entre aspas, mas, na verdade, aquela novidade não é mais uma novidade, porque aquele tema já foi explorado daquela forma, e às vezes de uma forma infinitamente melhor, e a pessoa não sabe. Então, é preciso conhecer. Eu sempre dou essa dica: conheça onde você está pisando. Participe de oficinas literárias, participe de grupos de estudo, entenda o que você está fazendo, porque, infelizmente, nós estamos em 2022 e ainda temos, dentro da literatura infantil, muitos livros que querem passar mensagens, que querem ensinar alguma coisa. E a literatura, ela não foi feita para isso, né? A literatura não é para ensinar, a literatura ela nos educa, que é muito diferente, mas ela não tem que ter um propósito explícito. Ah, eu vou escrever esse livro porque eu quero ensinar sobre isso. E aí vai fugindo, né? Vai deixando de ser literatura para ser outra coisa. A literatura ela não tem que estar atrelada à didática. A literatura tem que estar atrelada à arte. Ela é a arte da palavra. Então, nós temos que estudar cada vez mais essa arte da palavra, temos que estudar cada vez mais sobre narrativas para entender como construir uma história de literatura infantil juvenil, uma história de uma literatura voltada para crianças e jovens. Hoje a gente fala muito desse conceito da literatura para as infâncias, porque nós sabemos que não existe uma única infância, não existe uma única adolescência. Existem milhares de infâncias e milhares de adolescências, pessoas diversas. Então, é preciso que nós possamos entender isso. Mas eu defendo muito que existe, sim, uma literatura para crianças e jovens. Porque, à medida que nós resolvemos escrever e pensamos que tem um leitor na outra ponta, eu quero tocar, né, no coração daquele leitor, eu quero que aquele leitor se sinta dentro da história, eu quero que ele possa participar daquela história. Então, é claro que a gente tem ali um leitor inicial, e aí eu acho que existem inúmeros exemplos para a gente poder falar sobre isso, sobre essa especificidade da literatura infantil, que ela tem uma especificidade, sim, nós vamos tocar nesse assunto ao longo dessas duas videoaulas, né, que é quem é esse leitor para quem você está escrevendo? É claro que não é um leitor único, né, mas o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a escrever, eu lancei meu primeiro livro, que foi esse aqui, o Para Onde Vão os Dias que Passam, né? É um livro juvenil, apesar dele ter saído primeiramente com esse formato, hoje ele tem essa carinha, né? O Para Onde Vão os Dias que Passam. Aqui a gente teve ilustrações do Rui de Oliveira, um baita presente que foi ganhar uma apresentação de quarta capa da Ana Maria Machado. Nessa edição que foi feita quando esse livro completou 18 anos, a gente tem aqui os textos da Ana, os textos que saíram de crítica na mídia, um próprio texto do Rui falando sobre como foi ilustrar esse meu livro de estreia. E aqui eu entendi algumas questões muito claras que eu vou contar para vocês. É um livro que fala sobre o tempo, né? Para onde vão os dias que passam, está ali o tempo, que é um tema que me é muito caro. Esse livro, eu pensei ele inicialmente com o primeiro capítulo dele, eu vou aqui abrir para mostrar para vocês, que se chama A Menina, a Princesa e o Mar. Tá? Aqui está aqui, A Menina, a Princesa e o Mar. E mandei esse texto para diversas editoras, diversas editoras. Naquela ocasião, a gente mandava pelos correios e esperava ali meses por uma cartinha que chegava, muitas vezes com um não. Até que, num determinado momento, um editor da O Livro Técnico, né, que foi aqui a primeira editora que publicou o livro, me ligou, a gente recebia ligações pelo telefone fixo, né? Estou falando ali de 1991, que foi quando eu fechei o contrato desse livro. Ele saiu publicado em 1992, portanto, estou fazendo 30 anos de literatura esse ano, em 2022, e recebi aquela ligação.
era de um editor chamado Egberto Gaia, a quem devo muito, e ele me falou assim: Ana, amei o seu texto. E aí eu vibrei, né? Óbvio, imagina, primeiro texto, ouvi isso, né? Já tinha recebido alguns nãos, que são bem frustrantes. E ele falou: só que o seu texto tem uma questão. Ele é muito pequeno e ele é muito denso. Então, ele tem um tamanho de texto que eu faria um livro para criança, mas ele tem uma densidade no texto, na tua história, que não é para o pequeno leitor. E aí aquilo foi um baita de um aprendizado. Vou explicar isso já já. E ele me perguntou assim: você não tem outros títulos aí para tentar juntar com esse? O pavor de perder aquela oportunidade me fez dizer que sim, que eu tinha vários livros que estavam guardados na gaveta, que eu nunca tinha mostrado para absolutamente ninguém. Então ele falou assim, ainda bem que não tinha WhatsApp naquela época, né? Ele falou assim: você é de férias, daqui a 2 semanas você passa na editora e deixa, então, esses textos. Mas me faz um favor, tenta juntar, dá um jeito de fazer uma ligação entre essas histórias que você tem com essa que você já me entregou. Eu não tinha nada pronto, gente. Eu tinha ideias na minha cabeça, muitas, porque sempre fui muito cheia de ideias. E durante 2 semanas eu precisava sustentar, então, aquela minha afirmativa. Escrevi o segundo capítulo, ainda sem entender muito que caminhos eu iria tomar com essa história, mas eu escrevi, então, o segundo capítulo desse livro, que se chama Mariana. E a Mariana, adolescente desse segundo capítulo, é a menina, a princesa da primeira história. Juntei em 2 semanas, impecavelmente, eu deixei o original para ele. Pouco depois, ele me ligou novamente, falou assim: gostei muito, agora termina de escrever esse livro. Então, esse editor me ensinou essa grande diferença, sabe, de quando a gente está fazendo um texto para criança e quando a gente está fazendo um texto para jovem. Porque nesse livro, né, nessa nova edição, vou mostrar sempre os dois, eu estou falando do tempo, mas eu estou falando de uma busca interior, estou falando de autoconhecimento, estou falando de uma menina que sai de casa porque ela quer se entender, quer se conhecer, quer entender porque ela funciona daquele jeito. E aí, em contrapartida, eu tenho Hoje é Amanhã, que é um livro para crianças bem pequenas, né, que é publicado pela Nova Fronteira, essa última edição dele, com a ilustração da Ionity Zilberman. Também é um texto que fala sobre o tempo, mas eu estou falando sobre o hoje, o ontem e o amanhã. Então, percebam essa diferença dessa ligação com esse meu leitor. No Hoje e Amanhã, eu quero explicar o tempo para crianças de uma forma lúdica, mas como é que se explica o tempo para uma criança pequena que tem um imaginário extremamente concreto? Porque se vocês pararem para pensar, a criança é bem pequenininha, né, ela não tem o conceito da metáfora, ela não entende esse duplo sentido. Para ela, o próprio imaginário, ele é concreto, ele é real. A criança pequena, ela vira uma cadeira de cabeça para baixo, não é mais cadeira, é caverna. Ela coloca uma fantasia, ela não é mais ela é o personagem da fantasia que ela está vestindo. Então, como explicar o tempo, essa questão extremamente abstrata, para uma criança que tem um imaginário concreto? Eu levei 4 anos para botar um ponto final nessa história, que é uma história muito simples. Eu cheguei ali no sumo da simplicidade dessa questão. Porque deu trabalho, porque eu queria que aquela criança pequena entendesse o que era o ontem, o hoje e o amanhã. Que foi uma pergunta de minha filha quando ela tinha 5 anos. Mamãe, hoje é amanhã? Eu falei, como assim, filha? Quando eu fui dormir, você falou assim: amanhã você vai brincar na casa da sua amiga. Então, já dormi, já acordei, quero saber se hoje é amanhã. Aí eu falei, ah, tá, hoje é o amanhã de ontem. Aí eu baguncei a cabeça dela. Então, como explicar esse tempo para esse pequeno leitor? Então, percebam que a gente tem sim lá na ponta um leitor. A gente tem esse leitor porque eu quero que esse texto chegue nessa criança. Agora, se ele é bom, se ele tem qualidade, aí ele vai para qualquer um. Aí são as infâncias que a gente diz, inclusive a infância que mora dentro de cada um de vocês que está aqui assistindo essa aula. Por quê? Vai falar para a minha criança, vai falar para a minha menina, para a sua menina, para o seu menino, vai estar se comunicando com cada um de nós. Mas eu escrevi esse texto porque eu queria que o pequeno leitor pudesse entrar nessa história, se encontrar com essa história e participar dessa história, essa história fazer sentido para ele. Né? Então, como é importante isso? Então, eu devo muito a esse editor,
que me chamou a atenção para essa densidade que havia no meu texto e que aquele pequeno leitor talvez não compreendesse, porque não era um texto para uma criança pequena. Eu estava ali com uma potencialidade de explorar aquele texto para algo além daquele texto que eu tinha entregue a ele no primeiro momento, que era a Menina Princesa do Mar. Ele percebeu que ali podia existir algo muito maior do que aquilo. Então, a importância da gente ter alguém que olhe para o nosso texto e saiba fazer uma crítica, mas não aquela crítica que a gente muitas vezes quer ouvir dos amigos, né? Ai, que lindo, adorei que você escreveu. Isso não é crítica, né? A gente precisa de uma crítica especializada para entender que caminhos. Então, percebo que muitas pessoas que chegam, às vezes, muito cruas no início de uma oficina literária, o que elas precisam? Estudo, leitura, sabe? Um arsenal de possibilidades de compreensão e de estudo mesmo, de muita leitura. E eu vou sugerir algumas leituras ao final das aulas para que as pessoas possam buscar aí um caminho para a sua escrita, porque senão a gente fica num achismo, e aí a gente fica vivendo aquele eterno preconceito em relação à literatura para crianças e jovens, de ser algo menor, de ser algo, né, que não está ainda num patamar. Quantas vezes nós que escrevemos para crianças e jovens ouvimos alguém falar, quando é que você vai começar a escrever sério, sabe? Então, essas coisas que já não cabem mais a gente ouvir, que já não cabe mais no mundo alguém pensar dessa forma, né? Essas coisas ainda existem porque a gente ainda tem dentro da literatura para crianças e jovens uma gama de textos muito frágeis, mas nós também temos na literatura adulta uma gama de textos também muito frágeis. Então, quero trazer para a nossa reflexão dois textos muito importantes. Eles estão aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Um está dentro desse livro que foi organizado pela Ieda de Oliveira, que se chama O que é Qualidade em Literatura Infantil e Juvenil, com a palavra escritor, que foi publicado pela editora DCL, e tem vários artigos, tem um artigo meu aqui nesse livro, mas, ao final, algumas pessoas que não escreveram artigos, escreveram pequenos depoimentos, respondendo à pergunta o que é qualidade em literatura infantil e juvenil. E eu vou trazer aqui para vocês a resposta da Marina Colasanti, que para mim é perfeita. É aquela resposta que eu adoraria ter escrito e que traduz exatamente o que eu penso. Marina diz o seguinte: a pergunta contém em si parte da resposta, pois ao falarmos de literatura, pressuponho que já estejamos descartando a grandíssima maioria da produção do mercado livreiro destinada a crianças e jovens. Produção que, sendo de livros, ainda assim não é de literatura. Partimos, portanto, de uma diferenciação já estabelecida. Por qualidade em literatura, entendo exatamente a mesma coisa para qualquer idade: riqueza de forma e riqueza de conteúdo, especificando minimamente texto inventivo, não linear, conteúdo vertical, pluralidade de interpretações possíveis, vários níveis de leitura, densidade, aderência. Da literatura não fazem parte o lugar comum, a frase feita, a história previsível, a linguagem infantilizante, a função didático-moralizante. Percebam, né, a força e a potência dessa fala de Marina. Criança tem vez, tem voz, não é um ser em construção, como muitas vezes pensam. É um ser em construção, mas ela não é um vir a ser. As pessoas tratam a criança como se ela fosse um vir a ser. E a criança não é um vir a ser, né? Ela está em construção, mas como nós adultos estamos em construção o tempo inteiro, né? A vida é impermanência, a vida não é uma coisinha que você chega ali e está pronto, né? A vida está em construção até o último dia que a gente está aqui desse lado da vida, né? Então nós estamos sempre em construção. Então não vamos mais olhar para a criança como se ela fosse um vir a ser. Ela não é um vir a ser, ela é. Ela é criança, então a criança de 2 anos é plena para 2 anos. A criança de 5 anos é plena para 5 anos. O adolescente de 15, ele é pleno na sua, né, juventude ali de 15 anos. Então, entender da natureza da criança, entender da psicologia da infância, ajuda muito na hora de escrever, porque nós vamos, então, parar de olhar para a criança como se ela fosse uma coisa menor.
assim como vamos parar de olhar para tudo que se diz respeito à criança como algo menor, porque nós sofremos esse preconceito, né? O teatro para criança, a literatura para criança. Infelizmente, existe esse preconceito, porque infelizmente ainda existe algumas produções que não são, né, de uma grandeza artística, vamos dizer assim. Então é importante a gente compreender isso. É importante a gente compreender isso, porque nós não vamos escrever textos para crianças que são textos que vão ficar ensinando absolutamente nada. Mas, em contrapartida, nós vamos entender que se o texto é bom e ele traz ali no bojo da sua história, né, uma mensagem, vamos colocar essa mensagem entre aspas, porque toda história traz algo, mas ela não precisa ser aquela mensagem que vai ser enfiada goela abaixo dentro do leitor. Ela vai estar ali porque ela está pulsando na história. Eu não preciso explicar, sabe? Isso é muito importante a gente ter em mente. Um texto para criança não tem que ter explicação, tem que ter a história sendo contada na sua ação. Quanto menor o leitor, isso tem que ficar cada vez mais claro. A história basta por si só. Não precisa explicar, porque se você tiver que explicar, é porque tem alguma coisa que não está funcionando. Vamos pensar sempre nisso, né? E Ida de Oliveira, que é a mesma organizadora desse livro, ela lançou um livro que se chama O Contrato de Comunicação na Literatura Infantil e Juvenil, e aqui dentro do meu livro, Nos Bastidores do Imaginário, Criação e Literatura Infantil e Juvenil, eu trago aqui um destaque dessa fala de Ieda no livro dela, que Ieda traz para a gente algo que nos esclarece profundamente, porque ela coloca uma questão que é o contrato de comunicação que existe entre o escritor e o leitor. Isso serve para literatura infantil, para literatura adulta, para qualquer literatura. Então, nós vamos entender que esse contrato de comunicação ele não é de ordem estética, ele é de ordem, né, de quem é esse leitor com quem eu estou me comunicando. Olha o que a Ieda diz para a gente. É preciso que se entenda que a fronteira entre a literatura infantil e a literatura dita adulta não é de natureza estética e sim contratual. As duas modalidades se enquadram em contratos de comunicação diferentes. O autor de literatura infantil tem como leitor uma criança com um universo menor do que o seu, com limitações de léxico, de sintaxe e de visão de mundo. Isso faz com que ele necessite produzir seu texto dentro de uma linha de desafio enorme. O contrato que rege a relação adulto-criança é diferente daquele que subjaz a relação entre dois adultos. A margem de manobra para a produção de um texto para crianças é muito menor que um texto produzido para adultos. São outras as regras de produção com imensos desafios. Então, esse conceito, ele elucida e nos ajuda a pensar sobre essa questão. Porque quando eu estou escrevendo de adulto para adulto, é uma coisa. Quando eu estou escrevendo de adulto para criança, é outra. Como aqui, precisei anos para chegar nessa simplicidade, porque eu queria que a criança pequena assim, se achasse dentro dessa história. Mas eu não tenho que ficar explicando hoje, amanhã, a partir da minha lógica adulta. Eu precisava achar uma lógica que é a lógica da criança, que é outra, e que é perfeita, que é maravilhosa. Sabe? As crianças sabem muito. Então, a gente precisa mergulhar dentro desse universo da infância para entender e poder, então, se comunicar com essa criança de um jeito que não vai ser, né, didático, moralizante, como Marina Colasanti falou, que vai trazer essa margem de manobra muito mais estreita, mas que, ao mesmo tempo, tão profunda. Criança vive num mundo igual dos adultos, só que ela olha para esse mundo com uma lógica muito diferente da lógica adulta. Basta cada um de vocês pensar como vocês funcionavam como vocês eram crianças. Eu não entendo o que dá nos adultos, que eles se tornam adultos, eles esquecem que eles já foram crianças e já foram adolescentes. Então, parece que dá não sei o que dá um sumiço aí nesse imaginário das pessoas, que esquece que quando criança brincava de transformar o mundo de uma forma muito lúdica, de uma forma muito diferente. Então, é preciso mergulhar nisso, porque senão acaba que a produção de livros para crianças, quando as pessoas não têm esse mergulho mais profundo, fica no raso, sabe? E aí vai tratar a criança como essa coisinha
Tati Bitati, menorzinha, que tem coisinhas para aprender, porque ainda é pequenininha. E criança não é nada disso, gente. A criança ela é plena, vamos lembrar daquilo que eu falei. Ela não é um vira-ser, ela é. Então, olha quantas questões que estão permeando esse processo da escrita para crianças e jovens. Portanto, o quanto é importante esse estudo, o quanto é importante que a gente leia, que a gente entenda, como Marina falou, de estrutura narrativa, porque a estrutura narrativa ela vai servir para qualquer literatura, seja para criança, seja para jovens, seja para adultos. É preciso entender de construções narrativas. Esse vai ser o tema da nossa segunda aula. Hoje estamos aqui falando de uma forma ainda mais abrangente no momento, né? Então é importante que a gente conheça tudo isso para não ficar no raso das questões, para não ficar ali. Uma vez criei uma imagem que eu acho que é interessante contar para vocês. Vamos fazer de conta que aqui é uma piscina, tá? A piscina leitura, vamos dizer assim. E aí eu perguntaria para vocês, em que pedaço dessa piscina vocês estão? Vocês já descobriram que ela existe? Vocês estão sentadinhos na borda, lançando os pezinhos aqui dentro? Deram um mergulhinho no raso, taparam o nariz e deram aquele mergulhinho bem rápido? Já se atreveram a ir ao meio? Estão dando um mergulho de cabeça? Em que parte vocês estão dessa piscina? Porque é preciso que a gente aprenda a mergulhar no fundo, a mergulhar nesse conteúdo tão rico que é a literatura, a entender de infância, entender de juventude, entender de estruturas narrativas, para realmente começar a fazer um trabalho sério em relação à literatura para crianças e jovens. Porque senão a gente vai estar ali fazendo aqueles livrinhos, aquelas historinhas, sabe, bem pejorativamente falando, que não tem essa grandeza e a riqueza do trabalho com a linguagem, do trabalho com a palavra, sabe? Vai ficar assim, sempre, eu vou escrever esse texto porque eu quero ensinar isso, vou escrever esse texto porque eu quero falar daquilo. Se o texto é bom, os temas estão ali, eles não precisam estar forçados. Você pode ter um tema que permeia aquela história, mas ele tem que estar ali, no bojo daquela história, ele não tem que estar ali só para enfiar água lá abaixo do leitor, um aprendizado daquele tema. Porque se a história é boa, ela nos educa. Quantos livros nos educam, né? Mexem com a nossa emoção. O livro é para mexer com a emoção, é para tirar a gente da zona de conforto, é para bagunçar um pouco ali aquela nossa ideia que a gente tinha, tirar a gente, né, daquele lugar confortável, falar, nossa, nunca tinha pensado nisso antes. E isso também com a criança. A criança também precisa dessa experiência leitora que nós adultos gostamos de ter. Por que que nós vamos privar a criança disso? Então, não tem que privar. A criança, ela enfrenta um medo lendo um livro de literatura, ela pode ficar com medo naquele momento? Pode, mas ela vai aprender a enfrentar esse medo. Então, a gente tem que ir quebrando esses preconceitos de que eu tenho medo que meu filho leia esse livro porque ele vai ficar com medo do lobo mau. Não, deixa ele enfrentar o lobo mau na história. Que bom que ele enfrenta ali, porque na vida real vão ter muitos lobos. Então, esse aprendizado com a literatura é fundamental. Então, para nós que escrevemos e para vocês que querem começar a escrever, como é importante a gente saber isso tudo, sabe? Porque senão nós vamos ficar no raso. Não dá mais para a gente estar no raso de nada, sabe, gente? Eu quero mostrar aqui um exemplo. Eu me sinto um pouco confortável para falar, porque esse livro não existe mais, e eu acho que é importante a gente falar sobre essas coisas, né? Existe um livro que se chama Peixinho Arteiro, um livro bem antigo, tá? Peguei um livro bem antigo, que já não está mais no mercado, que já não existe mais, essa editora também não, exatamente para poder exemplificar. Ele tem ilustrações do Eliardo França, que são umas ilustrações muito bacanas, né? As ilustrações são lindas, já tinha uma perspectiva estética que era bem diferente até de alguns livros produzidos na mesma época em que esse livro foi produzido. Então, a gente já tem aqui uma ilustração do Eliardo, né? Mas é um livro que ele não é literatura. Ele é um livro cheio de problemas de ordem estrutural. Mas eu não vou nem me ater agora nos problemas de ordem estrutural. Eu vou me ater nesse momento nos problemas de ordem. Nossa, até me foge uma palavra, sabe? Assim, do didático moralizante, vamos dizer assim. História de um peixinho que ele era muito arteiro e ele queria conhecer,
né? Para além do rio ali onde ele morava, ele queria conhecer uma cachoeira. Esse peixinho tem 15 dias e os pais não deixam ele nadar para longe, sabe? Os pais só querem que ele fique ali perto. E aí ele está ali pertinho e ele conhece um lambari. O pai manda ele estudar, que ele disse que os peixinhos tinham que estudar, ele está indo, mas nesse caminho ele está aborrecido, ele conhece o lambari, fica conversando com o lambari, dizendo que na casa dele, né, os pais são muito chatos, ficam espiando ele para tudo, o lambari também diz, enfim, é cheio de preconceitos o livro, tá? De questões que hoje em dia não cabem mais. Mas aonde eu quero pegar aqui esse ponto para usar ele como exemplo, é porque esse peixinho está conversando com o lambari, que até então ele não conhecia. Só que no dia seguinte eles traçam um plano de ação para não frequentar mais a aula na escola, para eles poderem nadar até a cachoeira. Então eu pergunto para vocês, como é que esses peixinhos, que nem se conheciam, estudam juntos e nem sabiam, e eles têm 15 dias, tá? Vamos prestar atenção nisso. Eles vão para a escola. Não por acaso a professora se chama Dona Piranha, né? É um peixe, a gente sabe, mas, sobretudo lá na década de 80, tinha uma conotação muito séria, né? Tudo isso. Então, as palavras são fortes e a gente precisa ter cuidado com elas. Então, é um livro que ele está ali cheio de preconceitos, assim, explícitos, né? Dona Piranha está dando uma aula falando sobre anzol, sobre isca. Eles não prestam atenção e resolvem dizer que estão passando mal. Dona Piranha diz: ah, meu Deus, todo mundo resolveu passar mal hoje, vai para casa e pede para o seu pai mandar levar você no médico. Como que um peixinho de 15 dias, que não anda sozinho, vai para casa sozinho? Então, percebam os erros. Estão percebendo, tá? Erros graves. Enfim, resumindo, os dois vão sair, os dois vão pegar a cachoeira, o caminho do rio que vai dar na cachoeira, os dois vão despencar pela cachoeira abaixo, vão quase morrer, vão ser pescados, os pescadores desistem da pescaria, resolvem, né, voltar para casa, e aí eles tropeçam, os peixinhos caem de volta no rio, e eu me pergunto, tomara que eles tenham caído lá em cima, né, porque senão como é que eles iriam subir a cachoeira? E voltam para casa para pedir, então, olha só, vou até ler, porque vale a pena, né? Eles voltam para casa e estão muito chateados, né? Estão muito chateados com tudo, mas um deles fala assim: vou correndo abraçar o papai e a mamãe e pedir desculpas pelo que fiz. E você, Lambari, se vier me convidar outra vez para fugir, brigo com você. Eu convidar você para fugir, o Lambari riu, apesar de sentir muitas dores em sua boquinha. Nunca mais. Chega a lição que aprendemos. Se prestássemos atenção às aulas de Dona Piranha, saberíamos que nadar perto de cachoeira é perigoso por causa da correnteza e das pedras. Eu me pergunto, se eles não prestaram atenção, como é que eles sabiam disso? Outra questão para a gente pensar. Enfim, e aí ele disse que não, que ele pode ficar sossegado, que ele nunca mais, olha a frase, pode ficar descansado, nunca mais serei arteiro. Agora vou também pedir perdão aos meus pais e amanhã cedo, se você concordar, iremos falar com Dona Piranha contando tudo que nos aconteceu. Boa ideia, fez o peixinho todo animado. Então, até amanhã na escola. Até amanhã, disse o Lambari, nadando para sua casa. E o peixinho nunca mais foi arteiro. Ao contrário, passou a ouvir e a seguir os conselhos de seus pais e foi, juntamente com o Lambari, exemplar no colégio. Olha que grave isso. Porque além de ter esses erros todos de ordem estrutural, ele quer enfiar goela abaixo do leitor o conceito de que ele não tem que ser arteiro. E pasmem, muitas vezes eu levo esse livro em oficinas literárias espalhadas por esse Brasil afora, e muita gente fala assim, esse livro é ótimo para trabalhar com educação, para trabalhar com comportamento, com disciplina. Eu falei, para tudo, sabe? Para tudo. Porque olha só que sério, nunca mais serei arteiro. Se a gente não tem um pouquinho né, de fazer uma arte, a gente não transgride, a gente não ousa, e a gente precisa de ousadias para crescer. E aí cresce um monte de adultos ouvindo peixinhos arteiros e ficam cheios de frustrações na vida adulta, né? Não consegue mais escrever, não consegue mais desenhar, tem medos e inseguranças.
Olha como isso é sério, gente. Em contrapartida, a gente tem um menino maluquinho, que é um menino tão arteiro. E ele, na verdade, ele era um menino feliz. Então, percebam a diferença do que é a qualidade em literatura infantil e juvenil. Percebam essa diferença, né, do que é ter esse mergulho fundo, esse trabalho com as palavras, com o imaginário, com uma história bem contada, uma história que não está aqui, né? O menino maluquinho não está aqui para ensinar ninguém sobre disciplina, mas, ao mesmo tempo, ele está trazendo essa reflexão para a gente. Percebam? Percebam a diferença? Percebam a importância da gente ter conhecimento e estudo para entender essa distinção entre o que é ter qualidade literária e o que é não ter qualidade literária, sabe? Então, é muito importante isso. O menino maluquinho, na verdade, ele só foi um menino feliz. Ele era um menino arteiro? Era um menino arteiro, mas era um menino feliz. Então é importante isso. Crianças que crescem ouvindo Menino Maluquinho vão saber ousar, vão saber inventar. E como a gente precisa isso nas nossas vidas. Então, escrever para crianças e jovens, gente, é aprender um pouco de absolutamente tudo isso, sabe? É aprender cada vez mais sobre todas essas questões que eu venho trazendo para vocês. Assim como é preciso a gente aprender um pouco também da história da literatura infantil e juvenil brasileira, onde ela começa, né? Toda a história com Lobato, o que veio antes dele, mas Lobato ali que faz um marco na história da literatura infantil e juvenil brasileira, né, com todas as questões que hoje possam vir ou não. Lobato é uma marca, ele traz ali uma nova concepção para a literatura, ele dá vez e dá voz para a criança, para uma boneca de pano, para um sabugo de milho, enfim, ele revoluciona ali algumas questões, né? No final dos anos 60, em 69, nasce a revista Recreio importantíssima, quem começa a escrever na Recreio? Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Joel Rufino dos Santos, né? Alguns dos autores que estão lá, dando essa marca inicial, esse pontapé inicial ali. Depois, na década de 70, que vem o grande boom da literatura infantil juvenil brasileira, porque teve a Lei 5692, que tinha a obrigatoriedade da literatura infantil juvenil nas escolas. Então, várias editoras começaram a prestar atenção, começaram a publicar, começaram a ter os livros que abordassem questões que fossem da criança. Né? Em conversas com a Ana Maria Machado, ela sempre fala dessa grande delícia que era poder escrever para criança, que era essa brincadeira com a linguagem, essa brincadeira de poder ter múltiplos leitores, porque à medida que você vai criando densidades dentro do texto, cada leitor vai mergulhar numa camada daquele texto. Ela sempre gosta de falar da piscadela que a gente pode dar para o leitor, que é essa interatividade com outras histórias, essa, né, interligação. Então, como é importante a gente conhecer os autores que fizeram história lá na década de 80. Eu não vou aqui me ater, porque precisaria aqui um curso para a gente falar de toda a história da literatura infantil e juvenil brasileira. Estou aqui dando pequenas pinceladas para que vocês possam entender algumas questões. Então, se a gente pensa assim, a década de 80, ela foi muito marcada, né, pelos autores que desbravaram ali grandes textos, marcando essa literatura infantil, né, os anos 70, os anos 80, o texto com uma força muito grande. Quando vem o final dos anos 80, os ilustradores começam a encabeçar um movimento de que a ilustração também era arte, que o ilustrador também era um autor. Nascia aqui no Rio de Janeiro a IRGE, que não existe mais, que era a Associação de Ilustradores do Rio de Janeiro. Eu me lembro muito bem do Ivan Zig, Marcelo Araújo, Denise e Fernando, né, vindo conversar comigo sobre todas essas questões. Nessa época eu trabalhava na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né? E, na sequência, na década de 80, ela é marcada, então, por esse crescimento, esse movimento dos ilustradores, os ilustradores querendo, né, esse reconhecimento do seu trabalho. Muitas vezes não saía o nome do ilustrador na capa do livro, e hoje isso é inaceitável. Né? Então,
pensar tudo isso, no final dos anos 90 nasce a Elige, que várias outras instituições vêm se somar, né? A Elige, Associação de Escritores de Literatura Infantil e Juvenil, que está aí até hoje, né? Fazendo história, enfim. Então, a gente começou a trazer esse conceito, né? O autor do texto, o autor da ilustração, esse livro, né, com esses dois autores, sobretudo no livro para criança, que é ilustrado, né, muitas vezes nos livros de literatura infantil para os bem pequenos, né, que ali a gente tem o texto e a ilustração conversando e contando uma nova história, contando uma história que nasce dessa interseção entre o texto e a ilustração. A gente precisa dos dois ali casados, unidos para contar aquela narrativa, que é uma narrativa de texto como uma narrativa de ilustração junto ali, somando e contando a história. Depois, quando a gente chega ali no início dos anos 2000, essa ideia de que o livro era um objeto, então vem com uma força total esses projetos gráficos, começar a pensar nesse livro como um todo. Então, são caminhos que foram acontecendo dentro da literatura infantil e juvenil brasileira. Então, eu diria, estude a literatura infantil e juvenil brasileira, conheça os autores que fizeram história, porque hoje a gente tem muita gente falando de literatura infantil e juvenil, mas que desconhece determinados livros que foram lançados na década de 80, 90, e que são incríveis, sabe? Que fizeram história e que abriram os caminhos para a gente estar aqui hoje. Se hoje a gente tem um contrato com as editoras, a gente deve, né, a essa geração de Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Silvio Ortoff, que batalharam por contratos com as editoras, contratos legais, contratos que realmente a gente tivesse percentual de venda, enfim, todas essas questões que muitas vezes as pessoas desconhecem. Até hoje tem gente que acredita que o escritor ganha o valor inteiro do livro. Não é verdade. Nós ganhamos um percentual sobre a venda de livro quando é um livro publicado por uma editora. Né? Se é uma edição independente, aí é outra questão. Mas se eu publico como editora, eu ganho um percentual sobre aquilo. Então, entender o que são hoje as compras governamentais, né, que pautam aí muitos caminhos para que as editoras trilhem. Então, é importante saber disso. É importante saber onde você está pisando. E aí eu volto para o início. Para quê e por que você quer escrever? Você quer entrar numa editora, você quer fazer parte, né, de uma editora comercial que vai ter ali uma curadoria, vai ter um olhar, vai ter uma crítica, ou você só quer fazer um livro, quer publicar de uma forma independente, não quer nem procurar uma editora. São caminhos possíveis, todos são legítimos, eu não estou aqui para julgar nem para dizer, né, o que cada um tem que fazer, mas é importante a gente pensar que caminhos a gente quer trilhar. Quando eu comecei, né, claro que eu não tinha noção tão grande como eu tenho hoje, né, 30 anos depois, mas eu queria publicar e eu queria que meus textos sobrevivessem ao tempo, eu queria publicar pelas editoras, eu não tinha, né, nem condições de fazer autopublicação naquela época, então isso era infinitamente mais complicado do que hoje. Hoje é muito mais fácil, com toda a questão tecnológica, hoje os caminhos são diversos, né, do que lá no início dos anos 90. Então, é importante a gente saber que caminho cada um quer trilhar, que história você quer fazer. Sabe por quê? Porque você tem uma voz narrativa, e a tua voz narrativa, ela é única, ela é intransferível. Mas a gente não tem só a voz narrativa do autor, a gente tem a voz narrativa do narrador, a gente tem a voz narrativa dos personagens, que serão o tema da nossa próxima videoaula. Fique ligado nela também. Então é importante você descobrir qual é a tua voz, porque a tua voz, ela na verdade, ela é um somatório de coisas que a gente já leu, já assistiu, toda a nossa bagagem. Então é preciso ter bagagem, gente. É preciso ter acervo, é preciso ter cultura. Porque se eu não tiver bagagem, não tiver de onde tirar, vou estar no raso, sabe? Eu acho que ninguém quer ficar no raso, a gente quer poder dar mergulhos fundos cada vez maiores e crescer cada vez mais. Por isso a importância do estudo, por isso a importância do conhecimento, para que a gente realmente possa se aprofundar, não ficar ali
só no tate-bitate das coisas. É importante você entender qual é a tua voz para melhorar o teu trabalho, que é único. Ah, eu sou super fã do autor X ou da autora Y. Beleza, mas você não é nem esse autor, nem essa autora. Qual é a tua voz? Como trilhar esse caminho? Como aprofundar e encontrar cada vez mais a sua maneira contadora, vamos dizer assim. Então é importante isso. Por isso a importância dessas oficinas, com muita troca, com muitos olhares entre todas as pessoas. Porque quanto mais a gente troca, mais a gente pode aprofundar. Então, nas minhas oficinas, eu sempre brinco com os meus alunos, faço assim, quando a gente lê, né, os textos, faz um rodízio aí de textos, eu falo, não leia o texto do outro dizendo assim, se fosse eu escreveria dessa forma. Claro que se fosse você escreveria de outra forma. Leia aprendendo a ver se aquele texto está bem construído, ou se ele tem alguma falha na ordem da estrutura dele. Aí sim você vai fazer uma crítica, porque eu tenho direito de gostar ou não gostar, mas eu tenho que saber reconhecer se aquele texto está bem escrito ou não, né? Isso é importante. Então, a importância dessa troca, sabe? Desconfiem dessas coisas fáceis demais, gente. Desconfiem porque a escrita, ela pede tempo, ela pede maturidade, ela pede reflexão, menos é mais, sabe? Evitem esses adjetivos excessivos, né? Era uma vez uma menina linda que morava numa casa maravilhosa, encantada, na beira de um caminho, num dia de sol florido, isso e aquilo. Quer dizer, dia de sol florido nem existe, né? Enfim, estou aqui inventando coisa agora. Sabe, isso foca o leitor. Então, aprender a chegar no sumo de uma história, aprender a chegar na essência daquela história e se perguntar: para quem que eu estou escrevendo? Sabe? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque eu percebo que hoje, na literatura infantil e juvenil, tem livros lindos, lindos, do ponto de vista, né, de narrativa textual, de narrativa visual, um projeto gráfico impecável, mas que muitas vezes não comunica com a criança, comunica maravilhosamente com nós, adultos. Então, eu fico pensando, sabe, se não está na hora da gente criar uma categoria chamada assim, narrativas curtas e ilustradas para adultos. Estou lançando aí essa dica, né? Por que isso? Porque são livros maravilhosos, mas que não estão no sumo da essência da criança, sabe? Não comunicam tanto com aquela criança pequena a quem aquele livro se destina do ponto de vista mercadológico. E a gente tem que entender que a gente tem um mercado de livros, né? As editoras pautam nisso. Elas têm os catálogos, que aí são os livros divididos, lá para os segmentos, vamos dizer assim. É claro que não tem idade, a gente não mede o leitor por idade. Isso eu aprendi lá na década de 80, quando a gente, na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né, nós criamos lá as categorias pré-leitor, leitor iniciante, leitor em processo, leitor fluente, leitor crítico, porque aí não vou pautar por idade, né? Vou pautar por maturidade de leitura. Mas é claro que quando a gente pensa, né, a gente pensa nessa literatura para crianças e jovens que vai comunicar com aquele leitor. E eu quero me comunicar com aquele leitor. Então, a importância disso, sabe? A importância da gente ter isso, essas ideias que Ieda de Oliveira levanta no seu livro, O Contrato de Comunicação na Literatura Infantil e Juvenil, muito atento dentro de nós, sabe? Para que a gente possa cada vez mais produzir boas histórias com qualidade literária, como Marina Colasanti falou, mas pensando nisso tudo, para quem eu estou escrevendo? Porque a gente tem na outra ponta um leitor. Quando eu pensei no Hoje e Amanhã, eu não pensei no adolescente. Eu pensei que eu queria que a criança pudesse se sentir dentro de casa, lendo essa história. Mas é claro que se o adolescente pegar e ler, ele pode curtir, o adulto também, porque essa criança mora dentro dele. E quando eu escrevi o Para Onde Vão os Dias que Passam, eu estou falando de uma outra busca de natureza interior, né, de uma reflexão muito mais filosófica sobre a vida, que não está no nível de discussão da criança. A criança tem uma discussão filosófica sobre a vida, óbvio,
mas ela está em outro patamar de discussão filosófica. Então, eu quero me comunicar com um pequeno leitor, eu vou me comunicar de uma forma, eu quero me comunicar com um adolescente, eu vou me comunicar de uma forma. Agora, se tem qualidade literária, começou numa idade, vai embora, não tem idade para acabar. Assim como vocês podem perceber que o tempo é um tema que me atrai profundamente, eu tenho um livro que foi o primeiro romance para adultos, que é o De Onde Vêm Essas Vozes, que é publicado pela editora Besouro Box, que tem uma coisa do tempo aqui. Claro que aqui um jovem, já um jovem adulto ali vai, se ele gosta de ler, ele pode mergulhar nesse livro. Não tem idade para começar, né, nesse sentido. Não vou pautar aqui qual é a idade do jovem que vai pegar esse livro primeiro. Vai pegar quem curtir, quem gostar, né? Mas é importante, eu não escrevi de onde vêm essas vozes pensando numa criança. Óbvio que não. Porque os conceitos que eu trago em relação ao pensar a vida estão numa relação contratual de adulto para adulto, e não de adulto para criança. Mas aqui eu estou numa relação de adulto para criança. Então, percebam a importância da gente ter esses conceitos muito definidos e muito sólidos dentro da gente, para que a gente possa construir boas narrativas, para que a gente possa entender o que é escrever para crianças e jovens, o que é trabalhar dentro dessa produção de livros para crianças e jovens, entendendo essa relação com o leitor, essa relação com o mercado onde eu estou inserido, sabe? Hoje nós temos aí um mercado com compras governamentais, que muitas vezes tem várias questões envolvidas. Hoje a gente tem debates na sociedade que nós não tínhamos no passado e que nós temos que estar extremamente atentos ao escrevermos. Então, a nossa margem de manobra, que já era pequena, às vezes se torna ainda mais estreita. Então, percebam, um escritor ele está inserido em seu tempo. Portanto, é preciso conhecer não só o seu tempo, mas todo o tempo que veio antes, até o momento inicial, para que a gente saiba onde a gente está pisando, para que a gente tenha propriedade sobre o que a gente está falando, e para que a gente, ao receber uma crítica, possa avaliar se essa crítica tem fundamento. Porque muitas vezes, quero terminar essa minha reflexão da primeira aula, eu já recebi, né, um retorno de algum editor que me trazia ali questões para eu pensar, e que eu não concordava. E muitas vezes trazia questões que, apesar de eu não concordar inicialmente, eu falava: opa, ele tem razão, eu vou refletir e vou, né, fazer algumas alterações no meu texto. Então, não dá para a gente ficar nesse purismo de achando, ai, ninguém mexe uma vírgula do meu texto, por favor, né? Nós temos aí que ter esse olhar de troca com os nossos editores. Por isso a importância de termos bons editores, como eu tenho tido ao longo desses 30 anos, e como eu tive lá no início, o Egberto Gaia, que soube olhar para o meu texto e soube transformar ele em algo muito maior, em algo muito melhor, vamos dizer assim, porque ele entendeu o que estava ali. Ele entendeu que havia uma potencialidade que ainda não havia sido explorada. Então, essa troca com o outro, mas eu preciso ter estrutura para isso, porque senão eu vou fazer, sabe o quê? Achismo na hora que eu discutir com o editor, discutir no bom sentido, né? Mas eu vou falar assim, olha, eu não concordo com isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Eu concordo com o que você disse, por isso, por isso e por isso. Eu vou sustentar o meu argumento com bases sólidas e muito estruturadas. Senão, é só achismo, gente. E literatura não é achismo, ela é muito mais do que isso. Então, se você quer começar a escrever para crianças e jovens, trabalhar com a literatura infantil e juvenil, eu recomendo. Mergulhe na literatura, leia, leia muito, mas não leia só literatura infantil, leia textos para adultos, leia textos teóricos, estude muito, coloque muita cultura dentro de você, para você poder mergulhar fundo e fazer conexões muito maiores, porque senão a gente vai ficar só no raso, sabe? Eu acho que a literatura infantil juvenil, ela merece o cuidado, ela merece que a gente, né, trabalhe cada vez melhor por ela, para ela e por nós. Então ficam aqui essas dicas de como começar. Comece escrevendo, mas comece estudando, e muito, sabe?
porque eu garanto que você não vai se arrepender. Você vai estar mergulhando cada vez mais fundo e transformando o teu texto num texto cada vez melhor. Eu posso testemunhar que eu já vi alunos chegarem ainda muito iniciantes e que hoje estão brilhando. Por quê? Porque entenderam a importância do tempo, da maturação e do estudo teórico, casado junto com a prática, casado junto com essa escrita diária, esse treino diário, esse aprendizado diário que é o escrever. Então ficam aqui essas dicas e até a próxima aula, quando vamos mergulhar mais fundo em estruturas narrativas. Vou trazer aqui alguns autores que foram importantíssimos na minha formação. Então foram importantes na minha formação, eu vou dividir com vocês, mas vocês têm que criar o acervo de vocês. Que livros são importantes para vocês? Que autores são caros para vocês? Que autores marcaram a sua vida de leitor? Porque eu não consigo acreditar, gente, num escritor que não é leitor. Todo escritor, toda escritora precisa, antes de mais nada, ser um leitor, ser uma leitora e cada vez mais ler e estudar. Ficam aí essas dicas. Muito obrigada à Secretaria Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro pela oportunidade de estar aqui gravando esse livro para o edital Cultura nas Redes 2.